Tudo bem, meus amigos? Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre um assunto que eu estou profundamente integrado nele. Sou professor da rede pública de Minas Gerais e estamos em greve, num momento complexo, em um momento diferente. E eu gostaria de conversar um pouco, do ponto de vista filosófico, a respeito do significado, da importância, da efetividade desse movimento tão intenso, tão carregado de consciência que é a greve. Falar de greve é o mesmo que falar em direito. O direito à greve é uma medida política e é uma arma de luta de todo e qualquer trabalhador ou de toda e qualquer categoria profissional por melhores condições de trabalho, principalmente porque numa economia liberal, neoliberal como a nossa, capitalista, a nossa posição, ou seja, a posição desses trabalhadores em face da classe patronal, seja ela privada ou estatal, é sempre numa posição de desigualdade. Há um desequilíbrio muito grande nessa relação que existe entre a classe trabalhadora e a classe patronal. E esse desequilíbrio, muitas das vezes, ele não é sanado pela justiça. Ele não é sanado pelos acordos. E a greve passa a ser, então, a última medida, o último recurso, o recurso máximo, o recurso fundamental para que essa relação ela possa ser estabelecida, pelo menos momentaneamente, de uma forma mais equitativa, de uma forma mais equilibrada. A primeira paralisação que aconteceu na história humana, e olha que faz muito tempo, ela acontece no Egito Antigo, no reinado de Ramsés III, no século XII a.C., e era chamada a greve das pernas cruzadas. Os trabalhadores, os operários, construíam templos, construíam pirâmides, pontes. Eles se sentiram desvalorizados. E mais, eles não estavam recebendo aquilo que havia sido acordado entre eles e os seus patrões, podemos dizer assim. Notem bem que naquele momento histórico não havia o pagamento em moeda, em dinheiro. O pagamento era feito em víveres, em alimentos, em utensílios, em armas. Então Ramsés e os seus correligionários e seus sacerdotes e seu grupo político deixou de honrar o seu compromisso com os operários. Eles então decidiram cruzar as pernas e não continuarem as suas obras. Segundo a história, foi feito um acordo onde Ramsés prometeu cumprir aquilo que já havia sido acordado um pouco antes, contudo não cumpriu. Eles entraram novamente em greve até que Ramsés foi obrigado a cumprir sua promessa. Notem bem que a greve ela possui um caráter de equilíbrio nessa relação. E ela surge quando as demais instâncias deixam de cumprir a sua função ou deixam de tutelar essa relação tão desigual. Aconteceram greves na França, aconteceram greves em Roma, e a história das greves ela é muito profícua, ela é muito intensa, ela é muito profunda. A greve na França de 1968, uma greve inacreditável que uniu estudantes e operários e transformou as ruas de Paris num grande palco de manifestações, contestações. Talvez tenha sido o grande momento da greve como o mecanismo de integração das diversas camadas sociais que compõem, segundo Marx, podemos citá-lo aqui sem nenhum problema, que compõem a classe dominada. Estudantes, operários, intelectuais, família dos estudantes foram todos à rua protestar contra as péssimas condições de trabalho,
contra as péssimas condições na educação. Foi um dos movimentos mais incríveis que aconteceu na história das greves. Há algo muito interessante na greve e, por esse motivo, a greve ela é tão ameaçadora à elite dominante, à classe dominante. A greve consegue expor aquilo que Edgar Morin cita como subterrâneo da sociedade. Para Edgar Morin, o subterrâneo da sociedade é um campo minado, é um barril de pólvora. E a greve, ela consegue mostrar esse campo minado, que é a base, os subterrâneos da sociedade. O que mais incomoda no movimento grevista é que ele traz à tona a forma desigual e a forma desrespeitosa que o trabalhador é colocado dentro de uma sociedade que tem como base a desigualdade e o desrespeito. O movimento grevista expõe as entranhas pútredas do sistema. Ela expõe de maneira muito radical, de maneira muito forte, a desigualdade como sendo uma proposta de política. Ora, em muitos casos, se não na maioria deles, as greves elas poderiam ser resolvidas com pequenos acordos, com acordos que conquistassem pelo menos o teto de algo que podemos chamar como justo. A greve tem como princípio a solução de um problema tão grave que atinge profundamente o brio, atinge profundamente a moral do trabalhador. Nenhum trabalhador gosta de entrar em greve. Todo trabalhador gostaria de estar dentro da sua instituição, seja ela qual for, cumprindo suas funções. Contudo, chega um momento em que a forma injusta como ele é tratado o coloca diante de um impasse, o coloca diante de si mesmo. É onde ele se pergunta: quem sou eu nessa relação? Por que eu sou tratado e visto dessa forma? Por que não posso e por que não devo me insurgir? E a greve, ela é legal. A greve é tutelada pela lei. O que mais incomoda o sistema é que a greve é um mecanismo jurídico, é um mecanismo legal. Muitos governadores, muitos patrões gostam de colocar a greve como um movimento ilegal e se colocam como legalistas, descumprindo muitos acordos já hauridos em outros movimentos. Contudo, o que mais incomoda esses governantes é saberem que a greve é um movimento legal e que é um movimento que expõe as entranhas, que expõe os problemas dessa relação tão desigual entre classe trabalhadora e patrões, entre classe trabalhadora e instituições que tutelam essa relação. Infelizmente, o sistema neoliberal capitalista ele investe muito pesado na relação desigual e tenta manter essa desigualdade produzindo e reproduzindo aquilo que Marx chamava de exército de reserva, o exército de desempregados de reserva, para que haja uma pressão de fora para dentro. Contudo, a grande maioria das greves, que tinham como respaldo a própria ética, que tinham como próprio respaldo a razão do seu movimento, surtiram um efeito muito positivo. A greve ela estabelece uma tensão. Essa tensão ela é muito interessante porque testa ambos os lados. E o lado dominante, ele busca a ameaça. Ele busca desestabilizar a greve, criando um ambiente hostil, a ameaça de desemprego, a ameaça de não pagamento dos salários. Em muitos casos, a greve é considerada ilegal e nesse instante
instaura-se um certo pavor, mas contudo não existe hoje nada mais legalizado do que a greve. A greve é um direito e é um dever, porque todos nós humanos temos o direito de lutar, ou temos o dever de lutar, para que seja feita justiça em nossas relações, em nossas questões, em nossos desejos. O trabalho é, na verdade, a fonte de riqueza e produção do próprio capital. Sem a força de trabalho, o capital não existe, nem o lucro não existe. E por isso Marx, ele busca fazer com que nós, trabalhadores, tenhamos consciência da importância da nossa força de trabalho na própria evolução, no próprio processo desse sistema capitalista neoliberal. A greve possui uma força muito grande, porque essa força se coloca na desestruturação, no desequilíbrio daquilo que se costumou achar como equilíbrio, da relação entre a instituição e o processo produtivo ou processo de conhecimento. Uma greve numa fábrica interrompe a produção, a greve em uma escola interrompe o processo de ensino-aprendizagem. Ambos os movimentos possuem força, e muita força. Questiona-se se a greve pode ser apenas um momento de abandono, de paralisação, sem que haja um posterior ou um concomitante momento de atividades para propor mais envolvimento social. Eu, no meu ponto de vista, acho que a greve ela tem importância nesses dois momentos. Muitos grevistas não gostam da manifestação, mas pelo simples fato de paralisarem, eles já estão cumprindo aquilo que é a meta principal da greve, que é o desequilíbrio do sistema. E esse desequilíbrio do sistema é a grande arma do grevista. É onde ele sabe que tudo aquilo que ele está propondo pode ser revisto ou pode ser realmente estatuído, estudado, porque o seu movimento, a sua ação, parece um contrassenso. A ação de parar desequilibra todo um processo, um movimento dentro do sistema neoliberal capitalista. Tanto a greve operária, tanto a greve no campo, tanto a greve como a greve na educação, elas têm efeitos muito interessantes, porque elas desequilibram uma relação que precisa ser restabelecida. Então, o grevista que paralisa e participa das reuniões, participa das manifestações, cumpre um papel fundamental. Em contrapartida, o grevista que paralisa, mas prefere ficar observando de fora, estudando as questões, ele também cumpre um papel fundamental. O importante de um movimento grevista é a união. E uma união em torno de uma causa. E quando uma categoria profissional consegue se colocar dentro de um movimento que tem uma causa como base, como fundamento, fica muito fácil resolver questões internas. Então as greves, elas funcionam muito dentro desse processo, desse encontro do ser humano com o outro, do ser humano com uma causa e do ser humano consigo mesmo, enquanto um profissional que se percebe enquanto um ser humano capaz de repropor ou de restabelecer ou de reestruturar uma relação que já vinha há muito tempo fazendo dele um explorado. A relação de trabalho não pode ser uma relação de explorador e explorado. Até porque a força de trabalho, que é a única força, que é o único elemento que o trabalhador possui para negociar no mercado de trabalho, a força de trabalho é fundamental.
Por mais que a tecnologia tenha atingido níveis inacreditáveis, a força de trabalho ainda é a base, ainda é a estrutura, ainda é o alicerce de toda e qualquer empresa estatal ou, ou, ou privada. É claro que as greves expressam as contradições sociais, e essas contradições sociais expressam também que as classes sociais são desiguais e que em alguns momentos elas vão colidir, e isso é muito saudável para o próprio aprendizado democrático. E o que mais incomoda, e o que deve ser revisto, é nessa possibilidade de incomodar tanto. Eu acho que a classe dominante deveria se perguntar: não seria melhor então resolver as questões, já que elas se sentem tão incomodadas quando as entranhas dessa relação de trabalho são expostas? Porque o preconceito com o grevista, às vezes até a agressão contra os grevistas, são questões da história humana. Contudo, o movimento grevista é um movimento humano. O grevista é um trabalhador que cumpre sua função, é um trabalhador que precisa ser visto, que precisa ser reconhecido como alguém importante nesse mecanismo, não apenas uma peça descartável de uma engrenagem que acaba se mostrando muito enferrujada e anacrônica. A greve é algo justo. A greve, apesar do incômodo que ela causa, é algo justo. E outra coisa que eu acho muito interessante na greve, aí eu acredito que a greve está muito dentro das manifestações pelo fim da desigualdade social, é que a greve não apenas se estabelece como um movimento que reivindica melhores salários, melhores condições de trabalho, mas a greve também ela mostra a exploração da sociedade capitalista em relação aos seus profissionais, em relação ao trabalho. Eu, como professor, me sinto muito confortável até em dizer isso. Trabalhei 11 anos em um banco e participei de movimentos grevistas. Eu sei que a greve desestabiliza e a greve mostra que a desigualdade social ela é forte, ela é grande, mas que ao mesmo tempo ela nos dá algo muito saudável e nos dá algo muito interessante do ponto de vista filosófico, que é justamente a capacidade de nós nos sentirmos unidos a partir de um foco, de uma causa, de um porquê que nos move. E muitas das vezes isso nos faz aprender a importância de não temer, a importância de que, se a razão está do nosso lado, temer o quê? Temer por quê? Algumas semanas atrás, no dia 11 de março, foi o Dia Internacional da Mulher. E é interessante como as greves e as manifestações de trabalhadores, eles têm uma conotação, ou ele pode ser de maneira assim bem peculiar, comparada a determinados momentos trágicos. Mas o Dia Internacional da Mulher nada mais é do que a culminância de uma manifestação de mulheres no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde os homens saíram para lutar e as mulheres tiveram que se inserir no mercado de trabalho que as recebe de forma hostil, desrespeitosa, e elas não aceitam, e elas não concordam. Em 1911, houve uma manifestação de 90 mil operárias russas, depois outra manifestação em Nova York, e essa manifestação que leva à morte de 120 mulheres numa fábrica incendiada, porque elas não aceitavam uma carga de trabalho de 15 horas e salários miseráveis e desrespeito no local de trabalho. Notem
que esse viés muito trágico das greves, ele deve ser até mesmo superado. Não esquecido, mas que nós podemos e devemos buscar inspiração nesses momentos para também conquistarmos e aprendermos a ver, a montar estratégias, a nos unir, a respeitar a sociedade, mas ao mesmo tempo fazer com que a sociedade entenda a importância de uma categoria profissional, no meu caso específico, a de professor. É um momento em que precisamos reavaliar nossas relações como categorias profissionais. Uma categoria profissional tem que ser valorizada. O professor não pode ser considerado e nem deve se considerar um missionário da educação, uma rosa que surge de maneira mágica num deserto. Não. O profissional da educação, o professor, deve exigir ser considerado um profissional. Um profissional que precisa de tempo para trabalhar, que precisa de um bom salário para melhorar enquanto professor, para fazer cursos, para poder ler, para viajar, para ter tempo de planejar suas aulas. Um professor trabalha hoje, muitas das vezes, em 3 escolas. E muitas das vezes faz 3 períodos em 2 escolas, ou uma escola só, para poder ter condições financeiras, para poder manter o seu trabalho. Isso é desumano. É desumano. E é fundamental que o professor também acredite que isso não é certo. O professor é uma categoria profissional fundamental e que tem sido desvalorizada, que tem sido demonizada, satanizada por um sistema que quer a subserviência absoluta de uma categoria que tem como fundamento o conhecimento. E o conhecimento liberta. Ele precisa libertar, ele precisa construir. E a greve é o ponto máximo dessa consciência. É o momento em que o professor, é o momento em que os trabalhadores de todas as categorias profissionais têm de exigir respeito e exigir serem vistos como profissionais. O professor, invariavelmente, ama o que faz, mas precisa fundamentalmente se valorizar, porque sabe daquilo, das responsabilidades que tem, e que não são poucas, transcendem até a sala de aula, transcendem a questão do ensino-aprendizagem, e que por esse motivo precisa resgatar o seu valor enquanto categoria profissional. Nenhum professor quer desrespeitar o sistema. O professor quer apenas a valorização do seu trabalho e o reconhecimento da intensidade desse trabalho e da responsabilidade que ele traz. É fundamental que nós entendamos hoje que a greve é um mecanismo justo, é um mecanismo absolutamente necessário e efetivo, e é um mecanismo que deve ser em momentos em que o desrespeito se torna claro, se torna grave e tira de nós aquilo que é mais fundamental, que é o valor, que é o respeito. Obrigado, amigo.